Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, e foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança. E logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Palavra da salvação. Pelas palavras do Santo Evangelho, Caro Padre Moacir, fratres, irmãos e irmãs em Cristo, uma bênção de Deus para nós hoje podemos celebrar essa solenidade do coração de Jesus, esse encontro com Jesus, mas olhando para o seu divino coração. As passagens bíblicas da missa de hoje, muito bonitas e oportunas. Primeira leitura fala sobre quem é Deus. Segunda leitura dizendo que quando nós deixamos o amor se enraizar em nós, nós podemos perceber o tamanho, a largura, a profundidade do amor de Cristo por nós. E mesmo assim, não podemos compreender completamente tudo que Cristo tem a oferecer-nos. Por isso permanece um grande mistério, diante do qual nós inclinamos o coração, inclinamos a mente e, claro, inclinamos os nossos joelhos também. A cena do Evangelho de hoje é a cena do Calvário. Quando Jesus é crucificado com mais duas pessoas, quando o soldado chega para quebrar a perna dos dois, era para quebrar a perna dos três e poder tirá-los da cruz. Por quê? Porque podia ser que eles ainda estivessem vivos. E na cruz tem Jesus pendurado. Não, nós não temos, óbvio, a imagem dos outros dois crucificados com ele. Mas geralmente a pessoa era crucificada, ela não era pendurada. Tinha lá um lugarzinho onde ela punha o pé. Ela ficava mais ou menos esticada, então a pessoa morria sufocada, porque ela fazia o esforço para ficar de pé, mas tinha que abaixar porque cansava. Então, por que os soldados quebraram a perna dos dois que estavam do lado? Para que eles não tivessem sustentação mais e morressem logo. Mas quando chegam em Jesus, Jesus já está morto. Mas o soldado corta o peito de Jesus com a lança. Nós ouvimos, sai sangue e água. A igreja vê aqui os sinais, a igreja e os sacramentos. Os sacramentos da igreja nascem do coração, do peito aberto de Cristo. E o que são os sacramentos? Nossa comunicação com Deus. Textos lindos hoje.
Mas vamos voltar um pouquinho na meditação, um pouquinho para a devoção ao coração de Jesus. Muitas vezes essa devoção ao coração de Jesus pode parecer uma devoção muito pessoal e particular. Se eu quero, eu faço. Se eu não quero, não tem problema, não faço. Parece algo muito nosso de dentro de casa, e às vezes nós deixamos ela só dentro de casa. No entanto, a devoção ao coração de Jesus é uma devoção para toda a igreja. Ela é de uma dimensão muito maior do que nós imaginamos. No ano de 1800, a devoção ao coração de Jesus, ela já é lá do século 16, 17, mas no ano de 1853 é declarado o dia litúrgico do Sagrado Coração de Jesus. Na igreja inteira, em todos os lugares, vai se celebrar o Sagrado Coração de Jesus. 100 anos depois, 1953, o Papa Pio XII, querendo celebrar essa festa mais lindamente ainda, 100 anos da festa do coração de Jesus para a igreja inteira, ele escreve uma encíclica, Aurietis Aqua, buscando, recolhendo das águas que brotam do coração de Cristo, a passagem bíblica lá do profeta Isaías. Então o Papa escreve sobre o Sagrado Coração de Jesus. E esta devoção para toda a igreja. Quando nós pensamos em Deus, o que é que nós pensamos? Nós pensamos, às vezes, numa imagem de uma pessoa, né? Colocamos em algumas imagens um homem mais velho, Jesus um homem mais novo, o Espírito Santo em forma de pomba. É uma representação. Mas vejam, o Papa Pio XII diz: quem é Deus? Deus é amor. E Ele é Espírito. Sendo amor, sendo Espírito, Deus não tem sentimentos. Sentimentos são próprios de pessoas, de gente de carne e osso, como eu e você. Então veja aqui o que acontece: Deus vem habitar entre nós como um homem. Ele assume a natureza humana e é semelhante a nós em tudo, menos no pecado. Menos no pecado. Por que é que ele assume a nossa natureza humana? Para ele viver aquilo que nós vivemos. O que nós vivemos, alegrias e tristezas. Deus quis fazer parte da nossa natureza humana para viver conosco aquilo que nós vivemos. Passagens bíblicas que a gente imagina que Jesus estava muito feliz. Outras nós temos narrado nos evangelhos, momentos assim de sofrimento de Cristo. Nós olhamos para Jesus quando ele vai visitar Lázaro, por exemplo, e nós lemos lá, quando ele chegou para visitar o Lázaro, Jesus chorou. Quando ele vai até Jerusalém, ele olha para a cidade, ele se entristece, fica cheio de angústia. Olha quantos sentimentos humanos só um ser humano pode ter. E por isso tudo Jesus passou. Então, o amor de Cristo, ele tem dimensões. Ele tem essa dimensão humana, que são os sentimentos que nós temos. Ele tem um amor que é o amor da alma e um amor que é o amor divino. Nós conhecemos o amor humano e o amor da alma, mas o amor divino é o amor de Deus. Em Cristo, o amor é plenamente harmônico, é equilibrado. Nossa vida de vez em quando é desequilibrada. Às vezes eu sou muito de Deus, às vezes eu sou muito do mundo. Às vezes eu amo demais uma pessoa e às vezes eu odeio demais. Nós somos assim, de extremos, né? Veja, em Cristo tudo é equilíbrio. E o amor é um amor equilibrado. Por quê? Porque quem o governa é Deus. Deus governa a alma e governa os sentimentos. Deus governa o Cristo. E por isso que nós olhamos para Ele. Para aquele que tem em si o que nós gostaríamos de ter em nós. Uma relação perfeita com Deus. Mas essa relação perfeita com Deus não é possível mais.
porque nós já estamos distantes de Deus e nós queremos nos aproximar dele. Como é que nós nos aproximamos de Deus? Pelas devoções que nós temos. Várias expressões da nossa vontade de estarmos diante de Deus de novo e um coração voltado para Deus. Já ouviu várias vezes nessa igreja, quando nós estávamos lá na criação juntos de Deus, a nossa vontade era semelhante à vontade de Deus. Depois do pecado, nós nos desviamos e a nossa vontade não é a vontade de Deus. Para fazer a vontade de Deus, você que está aqui já muitas vezes sofreu. Minha natureza humana quer uma coisa, mas o que Deus pede de mim é outra. Eu vivo de um jeito, mas eu sei que Deus não gosta e que Deus quer outra coisa de mim. Quando lá na França, um dia uma freira estava rezando no convento, na capela do convento, uma freirinha chamada Margarida. Essa freira teve uma visão e Jesus apareceu para ela, apareceu para a irmã Margarida e ele conversou com a irmã Margarida e ele falou para Margarida de tantas coisas bonitas dessa aparição. Ele disse para ela: Margarida, aqueles que dizem que mais me amam são aqueles que mais me ofendem. Pense, aqueles que dizem que mais me amam são os que mais me ofendem. Quem é que diz mais que ama a Deus? Nós. Nós dizemos que amamos a Deus. Então, a nossa ofensa ao coração de Jesus é muito maior. Meu pecado contra Deus é muito maior do que de um que não acredita, não participa, não vem, não. O pecado dele é menor. O meu é maior. Porque eu falo que eu acredito, falo que eu sou de Deus, eu comungo, eu rezo. Eu sei o que é certo, o que é errado, eu sei o que eu deveria fazer e o que eu não deveria fazer. No entanto, muitas vezes eu escuto muito mais a minha vontade que grita em mim do que Deus quer de mim. Muito mais o pecado que grita em mim do que a graça de Deus. A graça de Deus não grita. Aqui esse berreiro todo. Quem grita é o pecado. A graça de Deus sussurra. Deus fala. Deus não grita. Por que a gente escuta mais o pecado do que a Deus? Porque o pecado fica gritando o tempo todo. Quando nós estamos celebrando aqui, né, tem um movimento aí, aqui na frente, ali do lado, gritaria. É difícil a gente escutar a palavra de Deus está sendo proclamada aqui. Por quê? Porque o grito lá de fora é muito mais alto. E para você prestar atenção na palavra de Deus, o que você tem que fazer? Tem que apurar os ouvidos. Para ouvir uma pessoa que fala baixinho, o que você tem que fazer? Prestar atenção. Assim é com Jesus. É prestar muita atenção naquilo que ele ensina. Então, falando com Margarida, revelou coisas lindas, promessas de amor para a humanidade. E é dessa fonte que nós queremos beber, do coração transpassado de Cristo, de onde nascem os sacramentos, que são nossa comunicação com Deus. Nós vamos até Deus por onde? Pela igreja e os sacramentos. Recebendo o sacramento, falamos com o Senhor. Como Tomé. Olha, quando Tomé se encontra com Jesus, se ajoelha diante de Jesus, o que é que ele diz? Meu Senhor e meu Deus. Quando nós olhamos para Jesus, nós olhamos nele, meu Senhor e meu Deus. Jesus é o Senhor, é um ser humano, mas ele é meu Deus. As duas coisas estão em Cristo, natureza humana e a natureza divina. Nós queremos nos alimentar dessa espiritualidade, na nossa oração pessoal, na nossa oração como igreja, mas principalmente lembrar, nós precisamos caminhar e crescer espiritualmente. Espiritualmente.
Estamos nesse mundo para viver bem da melhor maneira possível, mas, meus irmãos, nós não fomos criados por Deus para viver somente pensando nesse mundo. O nosso destino é a pátria definitiva, é lá o céu. Por que a gente gasta tempo nas nossas brigas, nas coisas, né, que nós temos nesse mundo, achando que a razão da minha vida é isso aqui, ó? Não é. A razão da sua vida é estar um dia lá diante de Deus, tendo Deus face a face. O que alimenta o teu coração, o que alimenta a tua alma, o que alimenta a tua vida, o desejo de um dia estar diante de Deus. Você quer estar sozinho lá? Não. Quero estar com muita gente, com muitas pessoas, porque lá no céu não tem vestibular. Lá um não tira a vaga do outro, ao contrário. Lá no céu Deus preparou, Ele diz: eu vou à frente de vocês preparar um lugar. Deus tem um lugar para cada pessoa, para cada um. Se eu não for para o céu, o que vai acontecer com o meu lugar? Outro vai sentar lá? Não. Meu lugar ficará vazio. Vai ficar vazio. E Jesus vai olhar e vai pensar. Imagino eu, olha, esse lugarzinho aqui era para o Padre Kleber. Ele não veio. Que pena. Lá no mundo poderia ter feito tanta coisa boa, podia ter caminhado, podia ter crescido, podia ter se unido ao meu coração. Mas o lugar hoje está vazio, porque ele deixou a chance passar. Igual Santa Teresa. Medo de Santa Teresa, né? Da graça de Deus. Santa Teresa d'Ávila tinha medo da graça de Deus. Ela tinha medo que a graça de Deus passasse aqui, ó, diante dos olhos dela, e ela tivesse olhando para o outro lado. Ó, a graça passou aqui, ela tinha dado uma olhadinha para lá, foi bem na hora que a graça passou, e não pôde beber dessa graça mais. E nós, queridos irmãos e irmãs em Cristo, estejamos atentos a essa fonte de graça, que é a espiritualidade do coração de Jesus. Lá no século XVI, tudo isso começou. E isso foi crescendo. Chega até nós, aqui, em Taubaté, na paróquia Mãe da Igreja. Queremos beber dessa fonte de graças todos os dias. Deus abençoe você, te guarde e proteja. Para muitas pessoas hoje é o fim da novena. Fizeram 9 primeiras sextas-feiras e hoje a última, né? Mas para outros é o começo. Primeiras sextas-feiras do mês. 9 primeiras sextas-feiras, comungando, né? Tendo confessado, comungando. É uma maneira de crescer espiritualmente. Ir à missa na primeira sexta-feira do mês. Rezar ao coração de Jesus. Pedir ao coração de Jesus e o apostolado da oração, todas as intenções, a intenção do Papa em primeiro lugar, né? A intenção do Papa, mas as intenções do apostolado. O apostolado da oração tem uma missão muito difícil, mesmo, muito importante. Rezar pelos sacerdotes, rezar pelos padres, pelas vocações, para que a igreja tenha bons, fiéis padres, que ensine o caminho direitinho para o céu. Mas que vá para lá também, né? Eu posso ensinar para vocês o caminho muito bonito. E eu ir para outro lugar. Posso ensinar direitinho como é que se comunga piedosamente. E eu comungar de qualquer jeito. Que Deus nos livre de uma coisa dessa. Queremos ir todos diante de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.